O irmão do seu lado, você crê que existe poder na sua vida, irmão? Você crê? Então eu queria que nós fizéssemos um momento de oração, amém? Nós temos alguns pedidos de oração e nós vamos orar por esses pedidos. Eu creio que o Senhor é o Deus da cura. Você crê nisso? Então na hora que você orar por esses pedidos de oração, eu queria que você pensasse com compaixão por essas pessoas, amém? Sabe, Deus, o desejo do Senhor é curar. Existe uma teologia que diz que a doença foi Deus que colocou, a falta foi Deus que colocou, a falta de prosperidade, às vezes a situação difícil é Deus que está colocando, mas eu quero te dizer isso, nada disso é de Deus é a cura, de Deus é a restauração, de Deus é a provisão. Então, o diabo, ele vai tentar de todas as maneiras abater as pessoas, tirar as pessoas do propósito, desanimar as pessoas, mas Jesus falou para os seus discípulos, olha, no mundo vocês terão o quê? Aflições, mas tem de bom. Então nós vamos orar, crendo nessa promessa do Senhor, amém? Então direcione sua mão direita para cá, e você vai profetizar agora a cura do Senhor, sobre a Maria José, que está internada, né, no HGP com câncer, a Iraildes Araújo, que está internada com problemas cardíacos. Eu creio que do Senhor é a cura. Então levanta a sua voz agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora como igreja, declaramos, Senhor, a cura do Senhor, sobre a Maria José, sobre a Iraildes de Araújo. Nós declaramos, visita elas agora, Senhor, no leito de hospital. Nós declaramos que do Senhor é a cura. O mundo e o diabo não têm poder de curar, mas o Senhor tem. E nós recorremos ao Senhor, porque somos teus filhos, somos teus servos, e nós estamos aqui para determinar e declarar com a ordem e com a palavra de autoridade. Nós declaramos cura do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Diga, eu creio que o Senhor já trouxe a cura sobre a Maria José e sobre a Iraildes, em nome de Jesus, amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor, que o nosso Deus é o Deus de cura. Você pode assentar por um instante. Glória a Deus. Pastor Mauro está pregando hoje lá na videira de Porto Nacional, né, está lá na inauguração do prédio, e eu creio que o Senhor tem uma palavra poderosa para nós aqui também nessa noite, amém? Eu tenho meditado nessa palavra, tem 2 semanas já que Deus tem falado comigo. Eu louvo a Deus porque sempre quando eu estou na escala da pregação, as 2 semanas antes, Deus começa a queimar algo no meu coração. Eu até falei para Deus esses dias em oração, falei assim, Senhor, mudou a frequência um pouquinho, né? Que era mais alto, mas eu acho que Deus está dando só por causa da oportunidade, né? Mas deixa eu te dizer algo. O Senhor, Ele é um Deus muito gracioso. Você crê nisso? Nosso Deus é o Deus da graça, né? Como o João Pedro falou ali no vídeo, né? Nós somos os mensageiros da graça. Essa é a nossa mensagem. Paulo diz lá em 1 Coríntios que nós somos também os mensageiros da cruz. Você entende isso? Nós somos os mensageiros da graça e os mensageiros da cruz. Existe uma mensagem, nós zelamos pela mensagem. Está muito alto aí, irmãos, o som? Tá? Então abaixa para mim aí, sonoplasta, um pouquinho. Só um pouquinho. Aí coloca um pouquinho para mim aqui, que eu estou sentindo que está mais para aí do que para cá mesmo. Mas, aí, melhorou. Para mim aqui melhorou. Para você também? Amém? Então nós somos esses mensageiros, nós somos aqueles que veio para trazer as boas novas. Eu estou ministrando a matéria de 1 Coríntios, lá no seminário, e nós temos falado a respeito disso, a respeito da mensagem da cruz, a respeito do mensageiro que ministra essa mensagem, e que nós precisamos, como zelo, mostrar essa mensagem, trazer a mensagem. O principal
foco precisa ser a mensagem. Não pode ser, Paulo chega a dizer que quando ele foi ministrar essa mensagem, ele não ministrou ela com sabedoria humana, mas ele ministrou com poder. Poder de Deus precisa ser liberado. O poder de Deus é que traz revelação, o poder de Deus é que traz cura, o poder de Deus é que traz transformação. Você crê nisso? E nós somos esses que ministram esse tipo de mensagem. Somos aqueles que carregam a mensagem, sejam para as escolas, para as faculdades, para os trabalhos, para dentro das nossas casas, em todos os lugares que nós formos, da nossa boca precisa sair a mensagem. Olha para um mensageiro aí do seu lado e diga assim: o mais importante é a mensagem e não o mensageiro. Você entende? Então, o que o mensageiro está levando é o mais importante. Muitas vezes, você nem precisa saber o nome do mensageiro, mas a mensagem é que você tem que absorver no seu coração. Por isso que nós precisamos sempre ter esse filtro e esse entendimento, né, de que nós fomos chamados para carregar essa mensagem, aquilo que é mais precioso. Mas eu gostaria de ler um texto que está lá em Hebreus capítulo 12. Eu intitulei essa palavra como em nome da graça. Diga comigo, em nome da graça. Em nome da graça. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas, acontece o quê? Diga, aquilo que é abalado, diga mais forte, aquilo que é abalado, precisa ser o quê? Sair, precisa ser removido. Para quê? Para que se manifeste aquilo que não é abalado, para que permaneça aquilo que não é abalável. Agora olha o próximo texto, 28. Versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Diga glória a Deus. Amém? Feche seus olhos onde você está, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, Senhor, por cada irmão aqui presente nesse salão. Declaro, Senhor, que ele tem um coração aberto, os olhos abertos para receber da Tua mensagem. Que o Senhor possa tocar no seu coração, tocar no seu interior, e que ele de fato possa compreender as verdades do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Diga amém. Irmãos, a graça de Deus é o maior presente que nós podemos receber da parte de Deus, porque Ele é como um cartão de crédito ilimitado que você tem nas mãos. É a graça de Deus. A graça de Deus é o all inclusive, é o ingresso all inclusive que você entra em todo lugar, consome tudo que você tem direito. É assim, no dia que nós nascemos de novo, nós recebemos esse selo, o selo da graça de Deus. A graça de Deus agora ela habita em nós, ela é o próprio Cristo. A Bíblia diz que Jesus, a graça veio com Jesus. Então, na hora que você recebeu Jesus, você recebeu a graça. A graça é favor imerecido. Eu não mereço, mas o Senhor me abençoou. Eu não tinha condições, mas o Senhor me capacitou. Eu não tinha qualificações, mas Ele é a minha qualificação. Eu não sabia o que falar, mas o Senhor colocou as palavras na minha boca na hora de falar. Eu não tinha esperança, o Senhor me deu esperança. Eu não tinha os sonhos, a graça veio e construiu sonhos na minha vida. A graça é tudo o que você precisa para viver uma vida plena em Deus. Você pode dizer amém? É o nosso grande presente, é tudo que Deus trouxe para nós. Agora, como o texto de Hebreus ele diz aqui, nós precisamos reter essa graça dentro de nós. Nós temos que manter essa graça
dentro do nosso coração. A nossa vida precisa ser uma vida que caminha na graça. Diga amém por isso. Você precisa caminhar na graça, viver na graça, amém? Você precisa desfrutar da graça de Deus no seu casamento, na sua vida, em todos os ambientes, em todas as áreas da sua vida. Você precisa provar dessa graça de Deus. Agora, eu não sei se você já se deparou, mas eu sou pastor, eu ouço muito isso, e geralmente quando a gente, na verdade nós pastores ouvimos muito isso, e talvez até líderes ouçam muito isso, de às vezes no momento que você vai exortar um irmão, você vai corrigir o irmão, você vai direcionar o irmão, geralmente alguns falam o quê? Ah, pastor, eu estou na graça. Alguém já ouviu isso? Ah, pastor, eu estou na graça, eu não preciso fazer isso. Ah, pastor, eu estou na graça, eu não preciso jejuar. Eu estou na graça, eu não preciso orar. Eu estou na graça, eu não preciso... E eles começam então, e você vai perceber que geralmente essas pessoas, elas costumam falar que está na graça só para coisa negativa. Ele não fala que está na graça para virar uma noite inteira orando a Deus. Eu estou na graça, eu vou lá para o prédio, ficar a noite inteira orando. Você não vê essa pessoa falando isso, mas ele fala outras coisas. Ele vai falar coisas negativas para dizer que está na graça. E isso é problemático, por quê? Porque em nome da graça, alguns estão fazendo como aquilo que Paulo disse, tornando a graça vã. E olha o que o texto da palavra diz, e Paulo falou isso, 1 Coríntios 15:10. Olha o que Paulo diz. Acompanha comigo aqui. Mas pela graça de Deus, eu sou o quê? Eu sou o que sou. Isso que eu me tornei agora é por causa da graça de Deus. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Então calma aí, quantos receberam graça de Deus? Diga amém. Você recebeu graça de Deus na sua vida? Amém? Essa graça, ela pode se tornar vã. Você pode ter a graça dentro de você, ter recebido a graça dentro de você, mas ela não está sendo usada, não está sendo, ela não está trazendo transformação na sua vida, ela não está trazendo aquilo para o qual ela veio fazer na sua vida. Então, Efésios capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é o quê? Presente de Deus. A graça, a salvação que veio de graça pela fé, é um presente de Deus, não veio de você. Agora não veio de você por quê? Porque não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos o quê? Versículo 10, Efésios 2:10. Dá para projetar aí? Efésios 2:10? Olha lá, ó, o versículo 10. Pois somos... Vai dar certo? Não, né? Então, Efésios 2:10 diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, existe um propósito. A graça de Deus, ela vai te direcionar para um propósito. A graça de Deus, ela vai formar algo em você. A graça de Deus vai te preparar para o céu. A graça de Deus, ela não vai manter você do jeito que você chegou. A graça de Deus, mas as pessoas podem vir para a igreja do jeito que estão, podem. E o Senhor vai dar graça para ela, para quê? Para que as suas vidas sejam transformadas. Porque a graça faz isso. A graça muda gosto. Sabia disso? Eu lembro até hoje, minha maior dificuldade que eu tive na minha conversão há 17 anos atrás, era com música. Música. Alguém teve essa dificuldade também? Música.
eu gostava de umas músicas, viu, José Fernandes? Umas músicas diferentes. E eu lembro até hoje que meu anjo da guarda ia lá na minha casa, e ele então passou a primeira lição. Naquela época eram 12 lições. E aí ele passou a primeira lição, passou a segunda. Aí quando chegou na terceira lição, pastor da Fran, ele falou assim para mim: agora nós vamos encerrar o seu passado. Concluir o seu passado. Que era a terceira lição do anjo da guarda naquela época. E aí na hora de concluir o passado, geralmente a gente pegava tudo aquilo que nos ligava ao pecado, fazia uma fogueira e tocava fogo. Aí nessa hora, nessa época, minhas músicas, eu tinha umas 40 mil músicas lá no computador, aí não tinha como queimar o computador, né? Aí ele falava assim para mim: exclui tudo. Aí eu olhava assim, eu falava: mas não dou conta. Eu falava: mas não dou conta de excluir essas músicas. Aí ele falava: exclui. Aí insistia, eu falava: mas eu gosto dessas músicas. Aí ele falou: não, então tudo bem. Então, você consegue excluir o que aí? Aí eu falei: eu consigo excluir essas aqui ainda não. Aí eu falei: então exclui, bora lá. Aí ele me ajudava. Aí chegou na quarta lição, aí ele perguntava: conseguiu excluir mais alguma? Eu falei: não. Aí chegava na quinta: e aí, excluiu? Não. Quando chegou na oitava, eu falei: eu excluí tudo, líder. Só ficou os álbuns do Charlie Brown Jr. agora. Falei para ele: só ficou esses aqui agora, que eram uns 10 álbuns que eu tinha lá. Aí ele: não, tudo bem, glória a Deus, ele falava, né? Agora sim, mas vamos excluir esse daí também. Rapaz, não sei se eu dou conta não. Aí ele pegou, Deus deu uma sabedoria para ele. Aí sabe o que ele fez? Ele foi lá, ele conseguiu umas músicas crentes, evangélicas, que pareciam um pouquinho. Aí ele pegou Pregador Lu, ele começou a me apresentar umas músicas evangélicas, mais ou menos no estilo. Aí eu: olha, rapaz, tem música de crente nesse estilo. Crente não é só aquelas pentecostal, não. E aí ele começou a substituir algumas coisas. E aí eu comecei a ouvir, comecei a gostar. Hoje eu nem gosto das de crente que tem esse estilo mais. Você está entendendo? Mas deixa eu te dizer algo. Deus, ele vai mudando, vai transformando. Alguém pode falar assim e pensar: mas pastor, as pessoas precisam deixar? Não, não precisa. Vai deixar. Você entendeu? Não é que alguém vai falar para você que você tem que deixar, que você precisa deixar. Não, na hora que a graça entrar na sua vida, vai ser irresistível. Você vai trocar aquilo que é imundo por aquilo que é santo. Você vai trocar as práticas ruins por aquilo que é de Deus. Você vai começar a almejar o céu, ao invés de almejar esse mundo. É natural, é o Espírito que causa isso dentro de você. É a graça irresistível. Você entende? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: a graça de Deus está dentro de você. Está dentro de nós. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a graça, ela não se tornou vã na vida dele. Ele deixou a graça conduzir a vida dele. Isso é importante. Sabe, Deus começou a trabalhar essa mensagem no meu coração, porque geralmente eu ouço alguns irmãos falando: ah, pastor, mas essa graça, ela é meio estranha. Essa graça, e algumas pessoas começaram a, vamos dizer assim, falar mal da graça, porque existiam pessoas que em nome da graça estavam tendo práticas que não condiz com a graça. Você entende? Em nome da graça. E eu separei algumas situações que geralmente acontecem. Talvez existam várias outras. Mas
A palavra ia ficar muito grande, as irmãs dos kids sabem que quando eu prego, as crianças saem mais tarde dali, viu? Aí eu falei, não, vou mudar. Aí eu diminuí. Mas deixa eu te dizer, a primeira coisa que de fato a graça não mandou você fazer. Você quer ouvir o que a graça não mandou você fazer? Quem quer ouvir isso? Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim, a graça não mandou você fazer. O que a graça não mandou eu fazer? Primeiro, a graça não disse para você ser infrutífero. Muitos irmãos, em nome da graça, eu estou na graça, eu não preciso correr para a frutificação. Eu não preciso ganhar gente para Jesus, eu não preciso frutificar. Eu posso ficar tranquilo. Eu não, tanto faz se eu estou ganhando alguém para Jesus ou não. Calma aí. Não é tanto faz. A graça, quando ela governar a sua vida, quando ela começar a aquecer seu coração, será inevitável que você frutifique. Porque a graça falou que você frutificaria. Você entende isso? João capítulo 15, versículo 15, olha o que a palavra de Deus diz. Capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse vai fazer o quê? Vai dar fruto. Vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então deixa eu te dizer uma coisa, a consequência de estar nele, que é a própria graça, a consequência de estar em Cristo é que você vai frutificar. Mas alguns às vezes não estão frutificando, e às vezes já até falaram, não, estou na graça, não preciso dessa urgência, eu posso ficar tranquilo, eu não preciso dessa frutificação toda. Não, o outro lá, ele está frutificando porque ele é líder, ele é isso, ele é aquilo outro, mas preste atenção, você é um ramo. Você é um ramo, assim como eu, diga amém. Você está ligado nele, na graça que é Jesus, diga aleluia. Olha o que o versículo 6 diz. Coloca o versículo 6 para mim. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo, e o queimam. Então calma aí. Estar na graça não vai fazer com que você não seja levado à frutificação. Agora, se não está frutificando, você precisa parar e falar o seguinte, Senhor, alguma coisa eu não percebi. Será que eu não estou tendo revelação suficiente? Será que eu preciso buscar algo no Senhor que eu ainda não busquei? Eu oro para Deus o tempo todo, eu falo isso para Deus, Senhor, que os meus olhos não estejam encobertos, que o meu coração não esteja endurecido. Como o pastor Mauro pregou alguns domingos atrás, ele falou sobre a questão do ambiente. Vocês lembram disso? Ambiente. Que o ambiente precisa ser preparado. Eu acho que ele pregou isso na reunião de liderança, né? Não sei se ele pregou aqui à noite. Mas ele falou sobre ambiente. E ele usou como ilustração o texto da parábola do semeador. Ele falou que o semeador saiu a semear, e eu estava meditando na parábola do semeador esses dias, e eu estava vendo lá Jesus explicando a parábola. E quando Jesus explica a parábola, ele fala que a semente ela foi jogada nos vários tipos de terreno, nos 4 tipos de terreno. A semente era a mesma. O semeador era o mesmo. O que era diferente? O terreno. E ele explica, o terreno é o coração. O terreno somos nós. Nós somos o terreno que está recebendo a semente, o terreno que está recebendo a palavra. Você está recebendo a palavra, você está recebendo algo de Deus. Agora a questão é, como é que estão os seus olhos diante disso? Como é que está seu coração diante disso? Você está recebendo uma palavra cheia de graça todo domingo aqui, glória a Deus por isso. Isso está causando o que em você? Está te levando a frutificar? Será que você está frutificando ao ouvir essa mensagem? Ou
você fechou seus ouvidos, fechou seus olhos. Estava lendo o texto essa semana também, está lá em Mateus capítulo 24, que diz que nos últimos dias, muitos não conseguirão ouvir a sã doutrina. É como se estivessem comichões nos ouvidos. Eles estivessem insensíveis à mensagem. Deixa eu te falar, nós estamos nos últimos dias. Eu não tenho dúvida disso. Mas que o Senhor nos livre de não conseguirmos ouvir a mensagem do Senhor. O Senhor nos livre de não conseguir perceber quando Deus está querendo nos direcionar. Deus está querendo nos levar para algum lugar. Eu quero te dizer, Deus quer te levar a frutificar muito. Você é um ramo que está ligado à videira, e você vai dar muito fruto. Diga amém. Segunda coisa que eu gostaria de falar, que a graça não disse para você ser um crente carnal. Pastor, mas quem é? Ninguém declara, mas tem muitos ficando carnais e falando, estou na graça. Já viu gente assim? Eu me deparo com gente o tempo todo assim. Ele está na carnalidade. Pastor, como que você sabe? O senhor consegue julgar? Não, não sou eu que julgo, a palavra já disse. Quer ler o texto? Vamos ler. Lá em 1 Coríntios, Paulo dá uma exortação. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a... Calma aí, então existem crentes que são espirituais. Existem crentes que são carnais. Você pode falar comigo? Fala assim, crente carnal. Fala alto. Fala assim, crente carnal. Crente espiritual. Crente carnal. Crente espiritual. Então Paulo está dizendo, irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Crianças em Cristo geralmente são carnais, é isso que Paulo está dizendo. Olha o versículo 2, ele continua, ele fala assim, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha o versículo 3, porquanto, havendo entre vós o quê? Diga bem forte, ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, na sua célula não tem irmão carnal, tem? Hã? Tem irmão que fica em contenda com o outro? Não, pastor, Deus me livre. Tem irmão que ele tem ciúme do outro? Hã? Teve uma vez que eu levantei um discipulador, o outro que era para ser levantado, falou para mim, não quero mais andar com o pastor não, porque eu levantei o outro, não levantei ele. Deixa eu te falar, tem alguns que ficam com ciúmes, tem alguns que entram em contendas, e talvez se você pegar lá a lista de Gálatas, você vai ver os frutos podres da carne, e aí vai aumentar essa lista muito mais. Mas Paulo está só dando um exemplo, falando o seguinte, olha, vocês com essa ciumeira toda, e cheio de contenda desse jeito, vocês estão achando que vocês são espirituais? Não, vocês são tudo carnal. A graça não está te levando para a carnalidade, a graça está te levando para as obras do Espírito. Que é o que as obras do Espírito? Amor, paciência, longanimidade, mansidão. É isso que a graça está te conduzindo. A graça, ela não está te levando a ser mais carnal. Então, uma vez o irmão falou isso para mim também. Ele falou assim, pastor, eu faço o que eu quiser. Essa é a típica frase do irmão. Faço o que dá na telha, eu não submeto a ninguém. É fácil, geralmente os líderes vêm falar, pastor, o irmão lá carnal demais, o irmão só faz o que ele quer. É o cara que é carnal. Eu estou na graça, isso não importa, eu posso andar do jeito que eu quiser.
Posso fazer o que eu quiser. Cuidado, porque o que você quer pode ser concupiscência da carne. Você pode estar andando pela sua carne, só isso. Porque quando nós estamos no Espírito, deixa eu te falar, nós não andamos do jeito que a gente quer. Paulo chegou a dizer o quê? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu não quero fazer, isso sim eu faço. Quem me livrará do corpo? Dessa carne maldita que ela fica o tempo todo me aprisionando. Mas nesse contexto Paulo estava falando o quê? Porque o homem exterior, ele milita contra o homem interior. O homem carnal milita contra o homem espiritual. Ele estava ensinando a diferença de um para o outro. Existe uma guerra sendo travada dentro de você. Então, deixa eu te falar, a única coisa que você não deveria andar, você não deveria andar pelo que você quer. Porque isso é carnalidade. Você está entendendo? É um risco muito grande de você errar, de você não estar na graça, se você só faz o que você quer. O Watchman Nee, ele nos ensinou bem isso. Se você for pegar os livros de Watchman Nee, você vai ver o Watchman Nee sempre ensinando sobre o homem interior, o homem exterior, o quanto nós deveríamos amortecer a nossa carne. Então, vir para o culto, por exemplo, como esse, e você se dedicar, muitas vezes, ao culto, você está matando a sua carne. Porque não é todo mundo que chega aqui no culto doido para assistir o culto, é verdade? Você chega todo domingo aqui doido para ouvir a palavra, para louvar o Senhor, é assim, irmãos? Não. Tem dia que a gente chega aqui como? Cansado. A nossa carne está exausta. O que você queria mesmo era o quê? Dormir. O que mais? Ficar na frente da TV. Zerar aquela série que você gostaria de zerar. Aí você chega em casa, você liga a TV, a esposa fala, vai lavar a louça. Aí a sua carne grita mais alto ainda, né? Mas deixa eu te dizer, nós precisamos entender que a nossa carne, o tempo todo, ela está militando, ela não quer as coisas espirituais. Ela não quer as coisas de Deus. Se você olhar, você vai perceber isso. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. A palavra de Deus diz assim, olha só. Digo, porém, andai. Olha o que a graça quer de você. A graça não quer que você seja um crente carnal. A graça quer que você seja um crente, diga forte isso, fala espiritual. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, a graça não quer que você seja carnal, irmão. Não quer. A graça quer que você seja o quê? Espiritual. Olha o texto. Digo, porém, andai no... e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Existe uma maneira. A maneira é quando você mais percebe a graça dentro de você, mais revelação você tem da graça, mais você quer ouvir do Espírito. Mais você quer direcionar os seus ouvidos ao Senhor, mais você quer se aproximar do Senhor, mais você quer se relacionar com Deus, saber o que Ele quer da sua vida, para onde que Ele quer te levar. É assim que nós precisamos caminhar, porque a graça de Deus, ela disse que você seria um crente espiritual. Diga amém mais forte. Terceira coisa, a graça não diz para você ser um arrogante e soberbo. Meu Deus. Se você pegar, olha aqui para mim, presta muita atenção nisso que eu vou falar para você. Se você pegar a maioria dos ensinamentos coaches de hoje em dia, você vai perceber que a maioria deles, você vai encontrar algo do tipo, viva a sua vida. Não se importe com ninguém. Vai eliminando as pessoas tóxicas que estão ao seu redor.
Você vai perceber mensagem do tipo: lute pelos seus sonhos, custe o que custar. Nem que isso custe o seu casamento. Nem que isso... E aí você vai entrando em áreas, muitas vezes, de pessoas chegar em psicólogos e falar o seguinte: separa desse homem, separa dessa mulher, porque ela está te puxando para baixo. Ele é o motivo de você não alcançar os seus sonhos. Ele é o motivo de você não sair do seu lugar. E você vai perceber esse tipo de mensagem o tempo todo no mundo. Mas não é uma mensagem, eu estou falando do coach porque está em alta. Mas é uma mensagem do mundo. Ah, não dê ouvido ao que as pessoas estão falando de você, estão pensando de você. Como assim? Isso vai totalmente contra aquilo que a graça fala a respeito de nós. E aí você vai ver um monte de gente bicudo. Já viu? Que ele levanta o nariz e ele acha que ele é alguma coisa. Ele se acha além do que ele convém. Como diz a palavra para nós não sermos. E olha o que a palavra diz aí, ó. Romanos 12:16. Pega a sua Bíblia. Diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes o quê? Orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, deixa eu te dizer uma coisa: aprende a ouvir todo mundo. Se importe com todo mundo. Se importe com o que as pessoas vão falar de você, sim. Isso é testemunho. A Bíblia diz que nós temos que ter um bom testemunho para com os de fora. Imagine para com os de dentro. Você tem que se importar sim com o que as pessoas vão pensar de você, sim, meu irmão. Essa mensagem aí que você ouve, ela é do mundo, ela é mundana. A graça falou: olha, que as pessoas te olhem e vejam você parecido com Cristo. Então isso é o que as pessoas importam a respeito de você. É o que as pessoas estão olhando para você, pensando a seu respeito. As pessoas têm que olhar para você e pensar assim: aquele ali é homem de Deus. Aquela ali é mulher de Deus. Aquele dali é da igreja. Você está entendendo? Às vezes ele não sabe nada, linguagem nenhuma espiritual, mas vão olhar para você e vão ter uma opinião certa a seu respeito. Vão saber de que reino você é. Você entende isso, irmãos? Isso é muito importante, porque a graça, ela não te torna um soberbo arrogante. A graça, ela não faz com que você cuide da sua vida, não. Deixa eu te falar, você sabe qual que é o meu chamado? Cuidar da vida dos outros. Quantos aqui são líderes? Você sabe qual que é o seu chamado? Você sabe? Então fala bem alto assim, ó: cuidar da vida dos outros. Ah, cuide da sua vida. Não, eu fui chamado para cuidar da sua. Você está entendendo? Eu vou cuidar da sua, diga amém. Eu quero cuidar de você, eu quero levar você para o céu junto comigo. Quero levar você a crescer, você ser um vencedor junto comigo. Você está entendendo? Eu quero que você cresça em Deus junto comigo. Então eu vou sim me importar com a sua vida. E todo líder que não faz isso, ele não está cumprindo o papel dele de líder. Porque nós somos chamados para cuidar da vida dos outros. Você entende isso? Então essa mensagem ela é ruim, porque já imaginou Jesus e não cuidar da vida dele? Não, eu cheguei aqui na terra, mas gostei, vou cuidar da minha vida. Aí ele teria casado, tido seus filhos, arrumado um emprego, e você ia para o inferno. Você entende? Não, isso não é se parecer com Cristo. Pelo contrário, a graça diz para nós condescendermos com aquilo que é humilde. Seja humilde. Ouça todos. Trate o irmão como superior a você mesmo. Isso é graça. Quando a graça manifestar na sua vida, é isso que vai acontecer com você. Não é um bicudo com o nariz empinado achando que é alguma coisa, não.
Não é, a graça não te torna assim. A graça te torna humilde. A graça te torna parecido com Jesus. Jesus, ele veio, e a Bíblia diz que ele foi o mais humilhado dentre os homens. Ele se tornou na forma humana. Morreu uma morte a mais indigna que tinha ali naquela época. Esse é o nosso Deus. É o meu e o seu Senhor. E nós somos chamados para andar em humildade. Diga amém. Diga aleluia. Sabe, quarta coisa que eu anotei aqui, a graça não disse para nós, e aí isso foi uma coisa que eu ouvi de um irmão. Tudo aqui eu ouvi de um irmão, viu? Tudo. São 12 anos como pastor, irmãos. Tudo eu ouvi de irmãos. Aí um dia um chegou para mim e falou assim: ah, pastor, eu estou na graça, posso beber. Eita, chega pesou, né? Estou na graça, pastor. E aí, em nome da graça, tem uns que vão para boteco, pastor Ingrid. Você vai lá para o boteco, enche a cara. E aí quando você pergunta para ele: irmão, o que você está fazendo? Você sabe o que ele responde? Você sabe? Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso também? Fala o quê? Eu estou na graça. A graça te levou para um boteco para você beber cachaça. Você entende que essa mensagem não bate? Você entende que essa mensagem não fecha a conta? A graça não levou ele para a vigília, não. A graça não levou ele para o retiro da rede que teve, não. A graça não leva ele a não faltar culto, não. Mas leva ele para o boteco para beber cachaça. Mas leva ele, podia levar ele para chamar os irmãos da célula e falar o seguinte: vamos orar pelos irmãos da célula. Vamos gastar 3 horas orando. Nós estamos orando pela conferência. Nós estamos orando pela conferência, no final nós vamos projetar a escala aqui de amanhã, das células que vão orar amanhã. Mas a pergunta que eu te faço: você veio orar com a sua célula? Esse pastor está apontando o dedo, não está hoje? Eu preciso que você entenda que aquilo que você não acha, está achando que a graça não é. Que a graça não te faz assim. Você deve estar bebendo de outro rio. Cuidado. Abre os seus olhos. Porque a graça, a Bíblia diz, pega a sua Bíblia aí, olha o que o texto diz, lá em Efésios 5,18. Eu vou te falar o que a graça falou para você se embriagar. E não vos... Com o quê? Irmão, você quer se embriagar? Você pode se embriagar? Você quer beber? Você pode beber? E aí tem gente que pergunta para mim: pastor, eu posso ou não posso beber cerveja? Eu posso ou não posso beber álcool, pastor? Aí você sabe o que eu respondo para ele? Eu falo: irmão, você pode tudo. Tudo você pode. Paulo falou isso. Paulo disse o quê? Que nós podemos tudo. Tudo. Diga comigo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aí você sabe quem que eu ouvi falando esse texto bíblico? Numa reportagem. Só em falar o nome da pessoa parece que eu me sujo. Gretchen. Irmã em Cristo sua. Dizendo ela. Você sabe o que ela disse? Eu faço o que eu faço porque eu tudo... Você sabe por que eu... Deixa eu te falar, a graça não te leva para a imundícia. A graça não te leva, eu poderia te citar um monte de coisa. A graça não vai te levar para aquilo que é depravado, para aquilo que é imoral. A graça não vai te fazer pecar.
A graça não disse para você que você ia pecar. Não, pelo contrário, a graça vai te levar a ser santo. A graça vai te levar para o caminho de santidade. Olha o que 1 Tessalonicenses 4:2 diz. Mas tem um batendo no peito falando, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas aí Paulo fala, olha, tudo você pode, mas nem tudo te convém, filho. Não é isso que eu quero de você. Você pode fazer o que você quiser, a graça vai te abraçar. A graça não vai deixar você ir para o inferno mais. Mas deixa eu te falar, a graça vai te levar para outro caminho. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quer se embriagar? Vem para a vigília orar. Você quer beber? Liga para o seu líder. Eu tinha um irmão, que ele foi muito tempo aqui da igreja, discípulo amado. E aí, ele desviou, e aí ele caiu nas drogas. Voltou às práticas antigas, né? Um dia eu encontrei ele na rua, parecendo um mendigo, drogado. E aí, ele falou, olha, me contou toda a história dele, foi embora, depois voltou, teve que ir embora, porque queriam matar ele, porque ele estava devendo, perdeu o emprego e tal, e um bolo de neve, né? E aí, eu falei para ele, você tem que voltar para os caminhos do Senhor. Só que nessa altura, até o linguajar dele tinha mudado. No dia que eu fui visitar ele, eu lembro até hoje, eu visitei ele lá no lugar que quando ele voltou, eu comecei a ir atrás dele, aí ele conseguiu um emprego de novo. Aí eu fui nos trabalhos dele. No dia que eu cheguei lá para conversar um pouco com ele, né, tal, ia passando uma mulher, ele falou assim, ô, mulher sona bonita. Aí eu, que estranho, o cara não era assim. Ele não era assim. Só que ele não falou isso que eu falei, não. Aqui eu estou falando por respeito a você, mas ele falou outra coisa pior. Naquela hora, eu senti algo no meu coração, eu falei, ele está tão sujo, ele está tão imundo, ele não era assim. Mas ele voltou às práticas do pecado. Começou a se envolver com a sujeira novamente. E aí, comecei a acompanhar ele. E eu lembro que eu falava para ele assim, que ele ainda usava a droga, só que agora ele ficava assim, uma semana sim, uma não, uma sim, uma não. Aí ele me ligava quando ele usava. Aí ele ligava e falava assim, pastor, acabei de usar crack. Tô mal, o que eu faço? Eu falei, vem aqui para casa. Aí ele ia para minha casa. Eu não deixava ele entrar na minha casa não. Eu ia para fora. Sentava na calçada com ele, fedendo, aquele negócio. E aí eu orava por ele, falava para ele, ministrava na vida dele. E aí eu comecei a falar para ele assim, irmão, não me liga depois que você tiver caído, não. Me liga antes, quando você tiver com vontade, que eu vou até você. Quando você estiver passando lá naquela rua, que eu já sabia onde era a boca de fumo que ele comprava. Você me liga antes, e eu vou até você. E aí eu comecei a fazer isso. Quando ele dava vontade de usar, eu corria lá nele, ia até ele, para ficar junto com ele. Ah, pastor, mas na hora que você não tivesse, não, ele começou a me procurar antes. Deixa eu te falar, irmão. Você pode olhar e falar assim, mas pastor, isso é muito controlador. E na hora que você não tiver mais, então ele vai cair. Presta atenção, nós precisamos aprender. A Bíblia diz que o seu espírito, ele fica forte, exercitando. Quem já fez excursão aí? Não é exercitando? Então você precisa o quê? Exercitar. Você sabe o que eu estava fazendo com ele? É igual a criancinha, um bebê recém-nascido. Ele olha para as criancinhas e ele vê as criancinhas tudo correndo. Você sabe o que ele está com vontade dentro dele?
de correr com elas. Mas ele dá conta? Não. Aí você tem que ir lá, pegar na mãozinha dele e vir devagarzinho, um dia após o outro. Não deu certo. Aí ele vai tentando, aí ele começa a engatinhar. Aí depois você pega, já levanta ele, coloca ele segurando no sofá. Ele já consegue ficar em pé sozinho. Aí você vai exercitando, vai exercitando, vai exercitando. Daqui a pouco você sabe o que vai acontecer? Você não segura o menino mais. O menino fica correndo toda hora para vir aqui no palco, no prédio da igreja. Você sabe por quê? Porque ele aprendeu. Ele exercitou. É assim que nós somos também. A graça vai te exercitar para as coisas piedosas em Deus. A graça vai te conduzir para Deus. E para isso você precisa dos irmãos que estão perto de você. Você precisa dos irmãos. Você precisa olhar para os irmãos e ser humilde. Não achar melhor do que o outro. Não pode ser bicudo. Você tem que olhar para ele e falar: ele vai ser um instrumento de Deus na minha vida. Você tem que falar: o meu líder vai ser um instrumento de Deus na minha vida. Ele vai me levar para outro nível. Ele vai me levar a andar mais um passo. Vai me levar a subir mais um degrau. E você vai então, quando você começa a andar nesse ambiente da graça, tudo vai mudando na sua vida. As suas práticas vão mudando. O seu linguajar vai mudando, meu irmão. É inevitável que a graça faça isso conosco. Ela vai fazer. Mas 1 Tessalonicenses 4:2, o apóstolo da graça diz isso: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Do que mais? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o quê? O vingador. Então olha para cá. A graça não vai te levar ao pecado. Como a irmã falou para mim: pastor, essa graça que o senhor prega vai levar o jovem ao pecado. Eu falei: irmã, quando você ouve a graça, você está com vontade de pecar? Perguntei para ela na hora, né? Então quando você ouve a pregação da graça, você dá vontade de sair pecando, irmã? Ela: não, pastor, eu não, eu estou falando é dos jovens. Estou falando é dos jovens e dos adolescentes. Eu não. Eu falei: então, irmã, qualquer um que ouvir a graça e tiver revelação dela, não vai ter vontade de pecar. Ele vai ter vontade de correr para os pés do Senhor. Se ele não correr para os pés do Senhor, é porque ele não está recebendo a revelação da graça. Ele não está ouvindo a graça. Você está com vontade de assistir filme de terror depois de ouvir a pregação do Evangelho? Ele não está ouvindo a graça. Você está com vontade de beber todas no boteco? Ele não está ouvindo a graça ainda. Ele precisa ter um encontro com a graça, porque isso vai levar ele, sabe a quê? A querer Deus. É como a canção que nós acabamos de cantar aqui: eu quero o Senhor. Você já percebeu que a letra das canções é tudo assim? Senhor, eu quero o Senhor, eu quero me apaixonar pelo Senhor, eu quero me entregar ao Senhor, o Senhor é o meu dono e tal. Por que você declara essas coisas? Você declara quando você está apaixonado pelo Senhor. E deixa eu dizer, você se torna parecido com aquilo que você admira. Sabe, a graça, Paulo chega a dizer que a graça, ela não falou para você ser original. Você já viu gente querendo ser original? E essa é uma das coisas que você vai encontrar muito aí no mundo. Não, que você tem que ser original, que você tem que ser. É porque a mensagem de você ser bom demais, de você se achar demais, ela também vai caminhar para isso. Que você agora tem que ser original. Mas deixa eu te falar, no ambiente da igreja não é assim. Paulo diz em 1 Coríntios 1:10: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma.
Meu Deus. Fala para o irmão que está te lá, fala assim, nós precisamos falar a mesma coisa. Falar a mesma coisa. Esse é um ponto. Segundo ponto. Olha o que Paulo diz. E que não haja entre vós o quê? Fala comigo, duas visões. Fala mais forte, duas visões. Que não haja entre vós o quê? Duas visões. Divisões é o quê? Duas visões. A visão tem que ser a mesma. Nós temos o mesmo falar porque temos a mesma visão. Se você tem outro falar, é porque você tem outra visão. Se o seu falar ainda não é o nosso falar, é porque você tem outra visão. E já aconteceu muitas vezes de maneira mais forte, de pessoas às vezes que vêm de outros ministérios e ele fala, não, porque a obra de Deus tinha que ser no Charamanaias, aqui na célula. E é orar em línguas até do começo ao fim. É porque a célula tinha que ser só um grupo de estudo bíblico. Não. Uma vez um pastor amigo meu, que saiu do nosso meio aqui, ele um dia chegou para mim, e ele contando a experiência dele, numa outra igreja que ele tentou participar. E aí ele chegou lá, aí o pastor, ele foi lá deixar os meninos dele na salinha de criança. Aí a salinha de criança tinha uma TV com a galinha pintadinha passando, e as irmãs dando pipoquinha para as crianças. Ele olhou aquilo, o que aconteceu? Ele falou, não pode ser assim. Porque qual que era a visão dele? Nós temos que fazer como a videira faz. Pregar para as crianças. Não é colocar galinha pintadinha para elas, não. O que estava no coração dele? Nossa visão. Só que ele chegou lá, ele falou para a esposa dele assim, bora organizar para a gente pregar para as crianças, bora organizar e tal. E aí ele pegou, começou a organizar lá junto com a esposa, para fazer como nós fazemos. A pastora foi lá e falou assim para eles, se você quer fazer como a videira, volte para a videira. Aqui nós colocamos galinha pintadinha e damos salgadinho para as crianças. E está certo. Deus falou através da pastora para ele, ele não ouviu. Ele tinha que saber que ele estava lá dividindo, na hora que ele tentou colocar uma visão que não é a visão daquele lugar. Ah, pastor, a visão deles não é a melhor. É, mas se você mudar para lá, meu irmão, eu vou te dizer, você tem que andar naquela visão. Deus nos deu uma visão como igreja. E nós queremos andar segundo essa palavra, que cada célula nossa vai ser algo poderoso para nós conquistarmos a nossa geração para Cristo. As nossas células vão se multiplicar e cada um dos nossos membros serão ministros do Senhor. Não importa se é pequeno, não importa se é grande, as nossas crianças vão ser ministros do Senhor. Nós temos uma visão, nós estamos trabalhando para isso, nós queremos reinar com Cristo, nós queremos ser uma igreja de vencedores, que vão chegar um dia diante de Deus, e vai ouvir o que de Deus? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. E é por isso que eu tenho que te falar nessa noite, a graça vai te levar a ser mais santo, a graça vai te levar a ser mais de Deus, a graça vai te levar a você se parecer no molde de Cristo. É isso que a graça vai te levar. A graça não vai te levar para a sujeira, a graça não vai te levar a se parecer com o mundo. Um irmão falou para mim um dia, falou, pastor, mas eu não preciso fazer nada, eu estou na graça. A graça não é assim. O texto que nós lemos de 1 Coríntios 15, 10, Paulo diz, olha, pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça de Deus que está em mim, ela não se tornou vã. Antes, ele fez o quê? O que a graça levou Paulo a fazer, irmãos?
Você sabe de quem que ele estava falando aqui? Quem que era a comparação? Eram os outros apóstolos. Paulo está se comparando com os outros 11 apóstolos. Ele está falando o quê? A graça de Deus que está em mim me levou a trabalhar muito mais do que todos os outros apóstolos. Mas não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus vai te levar a trabalhar mais do que o irmão que está do seu lado. A graça de Deus vai fazer você orar mais do que o irmão que está do seu lado. A querer as coisas de Deus mais do que o irmão que está do seu lado. É assim que a graça faz. Se tem uma competição que você tem que ter com o irmão, você sabe qual que é? É ver quem ora mais. Paulo fala isso para a igreja de Corinto. Você sabe o que ele diz para a igreja de Corinto? Eu oro em línguas mais do que todos vocês. E ele estava falando o quê? Para de ficar orando em línguas aí para se amostrar, porque eu oro em línguas mais do que todos vocês, mas você não vê eu me amostrando. Era isso que Paulo estava falando para os coríntios. Porque a graça te leva para as coisas de Deus. Quem está entendendo, irmão? A graça te leva a querer mais de Deus, a buscar mais de Deus, a se apaixonar mais por Deus, a ser unido, como nós estávamos lendo aqui em 1 Coríntios 1:10, a ter o mesmo falar, a ter a mesma visão. Não podemos andar divididos. Mas o que mais Paulo diz? Antes, sejais o quê? Inteiramente unidos, na mesma disposição mental. Fala assim, pensamento. Agora eu te peguei. Isso daqui vai contra a mensagem do mundo. Não fica, tem um pensamento próprio, tem uma opinião própria. Mas o texto está falando, olha, na mesma disposição mental e no mesmo ponto de vista, no mesmo parecer, na mesma opinião. Aí é demais, pastor. O padrão de Paulo é alto, e é o apóstolo da graça, mas ele está ensinando para nós, quando você crescer, irmão, crescer na graça, as suas palavras vão se alinhando àquilo que é de Cristo, a sua visão vai se alinhar àquilo que é de Cristo, os seus pensamentos vão ser alterados, e você vai começar a pensar coisas que estão alinhadas às coisas de Deus. Quando você emitiu sua opinião, um irmão falou uma vez para mim, pastor, então quer dizer que eu não posso dar a minha opinião? Pode, irmão, você pode fazer tudo, e é até bom que você faça, para a gente medir. Você sabia que o homem espiritual, ele julga todas as coisas? Está na palavra, porque um dia o irmão falou para mim também, hoje é só desabafo, né? O irmão falou assim para mim, pastor, que nós não devemos julgar ninguém. Como não? Paulo ensinou que o homem espiritual julga todas as coisas. Então, você foi chamado para julgar, o Espírito está dentro de você. Você tem que olhar para a mensagem e falar, isso é de Deus, isso não é de Deus. Você tem que olhar para o pregador e falar, isso é de Deus, não é de Deus. Você tem que perceber essas atitudes aqui, não condiz com alguém que recebeu da graça. Essas atitudes aqui não condiz com alguém que é crente. Então, eu fiz essa pergunta para os irmãos no seminário. Falei assim para os irmãos, irmãos, quantos aqui gostam de orar? Aí, né, todo mundo levantou a mão, né? Aí eu perguntei de novo, quantos aqui conseguem orar como gostaria? Aí o que aconteceu? A mão abaixou. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Paulo fala de 3 pessoas na Bíblia: o homem natural, diga homem natural, diga mais forte, homem natural, homem carnal e homem espiritual. O homem natural é o cara que não converteu ainda. Então, você gosta de orar, amém? Quantos gostam de orar aqui? Diga amém. Ixi, meu Deus do céu. Esqueci de perguntar quantos visitantes tinha também, né? Vou perguntar de novo.
Quantos gostam de orar aqui? Levanta a sua mão assim, só para mim ver. Me anima o pastor aqui. Aleluia. Ufa. Você gosta de orar. Isso é um sinal de que você é crente. Amém? Você converteu. Se você gosta das coisas que são de Deus, isso significa que você tem um espírito dentro de você. Você nasceu de novo. Mas alguém que chega para mim e fala assim: eu não concordo com oração. Eu não gosto de orar. Eu não gosto de jejuar. Eu não gosto de ler Bíblia. Eu não gosto. Ei, existe uma diferença de você não dar conta para você não gostar. Você está entendendo? Não dar conta é o bebezinho, é o crente carnal. Você tem que pegar na mão dele e ensinar ele. Mas não querer as coisas que são de Deus, tem um problema de fabricação em você. Eu preciso te convidar aí no encontro. Você entende isso? Porque a graça, ela vai entrar na sua vida e ela já vai mudar instantaneamente os seus gostos. Pastor, eu queria tanto ler a Bíblia como meu líder. Eu queria tanto orar como meu líder ora. Eu queria tanto, jejuar. Um dia o irmão falou para mim: pastor, queria jejuar assim uns 3 dias no líquido, igual os pastores fazem. Mas eu não dou conta. Eu falei: irmão, no próximo jejum eu vou te chamar. Amém. Glória a Deus. Dentro dele existe o desejo. Glória a Deus por isso. Agora ele vai ter que caminhar para o desejo. Caminhar para crescer naquele desejo. Naquilo que está dentro dele. Você está entendendo? Existem áreas da minha vida que eu preciso caminhar e crescer. Existem áreas na sua vida que você precisa caminhar e crescer. Quem que vai te levar a crescer? A graça de Deus vai te capacitar a crescer. A graça de Deus vai te levar para esses lugares. A graça de Deus que começou a boa obra na sua vida vai te levar a você ser um vencedor. Diga amém. Agora, você precisa absorver essa graça. Ouça a graça e manifeste a graça nos moldes do Senhor. Fica de pé onde você está. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus falou o seguinte, olha o texto: não penseis que vim o quê? Ei, não penseis que vim o quê? Diga: revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas para cumprir. Aí olha o que ele diz lá no versículo 20. Vai lá para o versículo 20. Aí ele diz assim: porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder em muito, a quê? A dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, olha para cá, eu fiz questão de mandar essa palavra antes para o pastor Mauro. Falei para ele: pastor, me ajuda a ponderar essa palavra para mim não ser áspero com os irmãos. Mas essa palavra é uma palavra de exortação para você. É uma palavra que veio para trazer, nos colocar no nosso lugar. Nosso lugar é um lugar de crescimento. Nosso lugar é um lugar de vida abundante. Nosso lugar é um lugar de frutificação. O nosso lugar é um lugar de servir na obra de Deus. A graça não veio para revogar a lei. A graça não veio para te tornar alguém inútil na obra de Deus. A graça veio para te levar ainda mais, para exceder e muito aquilo que religioso faz. A graça, ela aumenta o padrão. Jesus, nesse contexto, ela diz o quê? O que Jesus diz? Ele fala: ouviste o que foi dito, não adulterarás.
Mas eu te digo, a graça é mais exigente do que isso. A graça, ela não baixou o padrão. A graça é Jesus falando para mim e para você: eu vou te levar a cumprir o padrão que eu espero. Eu não ouvi um amém. É porque muitos estão olhando de maneira completamente equivocada a graça. Eu não preciso mais ser santo, eu não preciso mais fazer as coisas de Deus. Está errado se você pensa assim. Jesus falou: eu não vim revogar, eu vim cumprir, eu vou fazer cumprir na sua vida. Eu vou entrar dentro de você e vou te levar a cumprir, vou te levar a ser mais justo, mais santo, alguém que se parece mais com o céu, porque é para lá que nós estamos indo, é para lá que o Senhor está nos preparando. Meu irmão, deixa eu te falar, talvez você está aqui me ouvindo nessa noite, e você nunca teve uma experiência de se apaixonar pelo Senhor. Mas eu lembro até hoje, no dia que eu estava fazendo a corte, estava morto de apaixonado pela minha esposa, né? E aí, agora eu estou mais ainda, viu, irmãos? Mas eu lembro naquela época, que a gente pegava e ficava no telefone umas 4, 5 horas no telefone. Você lembra disso, né? Já ficou assim? Umas 4, 5 horas. Aí, no finalzinho já da ligação ali, pro meio, pro fim, na última hora, eu só ficava falando assim: desliga você. Aí ela falava: não, desliga você. Aí eu falava: não, desliga você. Aí ficava, eu acho que nós gastávamos 1 hora só nisso, né? 1 hora só nessas 2 frases. E um dormindo do lado, outro dormindo do outro. 4 horas da manhã. Desliga você. Aí tá bom, vou desligar. Não me ama, né? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você está apaixonado pelo Senhor e pela graça, o que a graça fez com você, você sabe o que acontece na sua vida? Você quer estar com Ele o tempo todo. Você quer se parecer com Ele. Você quer andar nos passos dEle. Você quer falar como Ele fala. Você quer viver como Ele viveu. Você quer se entregar. Você quer ir lá para as escolas para manifestar Cristo. Você quer ir para as faculdades para manifestar Cristo. Você quer ir para os lugares. Você quer ser uma expressão de Cristo, porque você estava com Ele. Teve um momento dos apóstolos que os fariseus olharam para João e para Pedro e falaram o que para eles? Esses homens são analfabetos, indoutos, sem cultura, mas certamente eles estiveram com... É isso que as pessoas vão pensar de você. Então, esteja preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, sim, porque você é um testemunho vivo nessa terra. Você é a Bíblia que as pessoas querem ler. Você está entendendo? Eu queria que nós, nessa noite, você vai pedir para Deus algo. Você vai pedir: Senhor, que a Tua graça ilumine a minha mente. Que a Tua graça abra os meus olhos. Que os meus ouvidos não estejam surdos para a Tua graça. Que o meu coração não esteja insensível para perceber a Tua graça. É isso que você vai orar nessa noite. É isso que você vai orar e falar para o Senhor. Vai falando para o Senhor. Eu quero ouvir a sua oração. Se existe alguma insensibilidade no seu coração, se você não percebeu o Senhor, se você não percebeu a graça de Deus na sua vida, fala para Deus: Senhor, me livra de não perceber, me livra de não perceber, me livra, Senhor, me livra de andar por conta própria, me livra de ter opinião própria,
de ter conceitos próprios. Eu quero ter um conceito conforme a tua palavra. Eu quero me parecer com aquilo que a tua palavra diz. Eu quero andar segundo os teus passos. Eu quero andar segundo aquilo que o Senhor quer de mim, segundo a tua vontade. É isso que eu quero para mim, Senhor. Diga isso para o Senhor nessa noite. Abra a sua boca. Diga de todo o seu coração. De todo o seu coração. Em nome de Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, nessa noite. Que a graça do Senhor esteja no nosso coração. Que os nossos olhos estejam totalmente abertos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que você possa andar na graça do Senhor. Essa sim é a verdadeira graça. A graça, ela te leva para o céu. Ela aponta para o céu. Ela não aponta para a terra. Ela está olhando para o Senhor. Ela não está olhando para as coisas desse mundo. Ainda que o Senhor te dê tudo aqui nessa terra, mas você vai manifestar o céu. Amém? Uma semana abençoada para você. Dê um abraço no irmão que está do seu lado e diga para ele: você é cheio da graça do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você que é visitante, está nos visitando pela primeira vez, você pode ir lá na livraria